Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeremias, capítulo 32. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias no 10º ano de reinado de Sedecias, rei de Judá. Era então o 18º do reinado de Nabucodonosor. O exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava detido no cárcere do palácio real. Sedecias, rei de Judá, mandara-o encarcerar lá, dizendo-lhe: por que profetizareis desse modo? Oráculo do Senhor. Vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, que dela se apossará. E Sedecias, rei de Judá, não se livrará das mãos dos caldeus, mas cairá sobre o poder do rei da Babilônia. E quem falará de viva voz, olhar ante olhar. E ele será levado para a Babilônia, onde permanecerá até que dele eu me ocupe. Oráculo do Senhor. E se entrardes em luta com os caldeus, não tereis êxito. Foi nestes termos que me falou o Senhor, disse Jeremias: eis que virá Hanameel, filho de teu tio Selum, a fim de propor a compra de sua terra de Anatote, pois que tens prioridade para comprá-la. Hanameel, meu primo, veio, portanto, procurar-me no cárcere, como havia anunciado o Senhor. Compra, disse-me então, a minha terra de Anatote, na terra de Benjamim, porque cabe a ti, por direito de herança, resgatá-la. Compra, portanto. Compreendi que nisso havia um convite do Senhor. Assim comprei a terra de meu primo, fixando-lhe o preço, 17 siclos de prata. Lavrei, então, uma escritura e, após tê-la selado, chamei testemunhas perante as quais pesei o dinheiro na balança. Tomei a seguir a escritura da venda selada em que figuravam as cláusulas, estipulações, assim como a cópia aberta. Entreguei a primeira a Baruque, filho de Nerias, filho de Maasias, em presença de Hanameel, meu primo, das testemunhas signitárias do ato de venda e de todos os judeus que estavam no ato da prisão. Em seguida, antes eles, dei a ordem a Baruque: eis que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma estes documentos, esta escritura de venda selada e aquela cópia aberta, e coloca-as num vasilhame de barro, a fim de que por muito tempo se conservem. Porquanto eis o que predisse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda serão compradas casas, campos e vinhas desta terra. Depois de ter entregue a Baruque, filho de Nerias, o contrato de venda, dirigi ao Senhor a seguinte oração: Senhor Javé, fostes vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedeis vossos favores a milhares e castigais os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus grande e poderoso, que tendes o nome de Javé dos exércitos, sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com a sua conduta os frutos de seus atos. Vós que outrora no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios, e conquistastes o nome glorioso de que agora gozais.
vós que fizeste sair do Egito o vosso povo com prodígios, milagres e com ação poderosa de vosso braço, por toda parte semeando o terror, vós que lhe haveis dado esta terra por juramento prometido a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nesta terra e dela tomaram posse. Não escutaram, porém, a vossa voz, nem observaram vossa lei, e nada fizeram do que lhes havia imposto. Então sobre eles chamaste todas estas calamidades. As máquinas de guerra dos inimigos aproximam-se da cidade, a fim de assaltá-la. Vai ser entregue a cidade aos caldeus, que assaltam pela espada, pela fome e pela peste. O que predissestes realizar-se, vede, não obstante vós que me dissestes, Senhor Javé, que comprastes o campo a peso de dinheiro perante testemunha, quando prestes está a cidade a cair nas mãos dos caldeus. Foi então dirigida nestes termos a Jeremias a palavra do Senhor. Eu sou, em verdade, o Senhor, o Deus de todas as criaturas. Haverá algo que seja impossível? Eis, porque assim diz o Senhor, vou entregar esta cidade aos caldeus e ao rei da Babilônia, que dela se há de apoderar. Os assaltantes caldeus penetrarão na cidade. Eles lhe porão fogo e incendiarão as casas, sobre cujos tetos foram feitos sacrifícios a Baal e libações a deuses estranhos, o que me desperta a ira. Os israelitas e judeus, desde a juventude, outra coisa não fizeram senão desgostar-me. Sim, só praticam os israelitas o que me é odioso, oráculo do Senhor. Desde o dia em que foi construída esta cidade até hoje, não cessou de exasperar-me a cólera e o furor, de sorte que arrepilo de minha presença, por causa de todo o mal cometido pelos israelitas e judeus, para irritar-me, bem como os seus reis, príncipes e sacerdotes, todos os de Judá e Jerusalém. Voltaram-me as costas em vez de me olharem, assim que sem cessar os tenho instruído, recusaram os meus avisos. E no templo colocaram seus ídolos abomináveis e conspurcaram o lugar em que meu nome é invocado. Ergueram altares a Baal no vale do Ben-Enom, para aí queimarem os filhos e as filhas em honra de Moloque, e que não lhes havia ordenado, nem jamais tinha passado pela mente, cometer tal infâmia e tornar Judá culpado de semelhante crime. Assim diz agora o Senhor, Deus de Israel, a propósito dessa cidade, a qual dizes que vai ser entregue ao rei da Babilônia pela espada, pela fome, pela peste, vou reunir os habitantes de todos os países em que eu exilaram minha cólera, meu furor e indignação, e os trarei para aqui, a fim de que habitem em segurança. Serão eles o meu povo e eu o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um mesmo destino, a fim de que sempre me reverencie para o seu próprio bem e de seus descendentes. Com eles firmarei pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhe proporcionar o bem. E no coração lhes infundirei o temor, para que de mim não venha a se afastar. Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem e solidamente os colocarei nesta terra com toda a minha alma e coração. Porquanto, diz o Senhor, assim como lancei sobre este povo tão imensa calamidade, também sobre ele farei recair todo o bem que lhe prometo. Serão comprados campos na terra
da qual dizeis ser um deserto sem homens nem animais, e entregue aos caldeus, e serão eles comprados a peso de dinheiro. Escrituras serão passados e selados perante testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades das montanhas da planície e do Neguebe, porque a sorte dos cativos eu a mudarei. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jeremias, então, hoje, nós estamos aqui em Jeremias 32, graças a Deus, caminhando devagar, a gente está se aprofundando no nosso livro de Jeremias e já estamos, indo adiante para a glória de Deus. Jeremias 32, Deus disse a Jeremias que comprasse um campo fora de Jerusalém. A cidade estava sitiada por um ano. O profeta comprou uma terra que fora ocupada pelos soldados, certamente um mau investimento. Embora Jeremias fosse prisioneiro no palácio, ao comprar um campo, demonstrou sua fé nas promessas que Deus havia feito de trazer seu povo de volta e reconstruir Jerusalém. Não é fácil adquirir confiança, não é fácil para Jeremias comprar publicamente uma terra já tomada pelo inimigo. Porém, ele confiou em Deus. Não foi fácil para Davi acreditar que se tornaria rei, mesmo após ser ungido. Mas ele confiou em Deus, como está em 1 Samuel 16-31. Não foi fácil para Moisés acreditar que ele e seu povo escaparia do Egito. Mesmo assim, Deus ter falado com ele de uma sarça ardente, mas ele confiou em Deus. Êxodo 3, de 1 a 4 e o versículo 20. Também não é fácil para nós crermos que Deus pode cumprir suas promessas aparentemente impossíveis, mas devemos confiar nele. Deus que operou na vida de heróis bíblicos também operará em nossa vida se o permitirmos. Depois de comprar o campo, Jeremias começou a questionar se tal ação foi sábia. Buscou em oração alívio para as dúvidas que lhe importunavam. Nesta oração afirmou que Deus é o Criador do céu e da terra, como está no versículo 17. O sábio juiz que está ciente de nossa conduta, versículo 19. O nosso Redentor que tem grande poder, como está no versículo 21. Deus nos ama e contempla a nossa situação. Sempre que duvidamos da sabedoria dele ou avaliamos se é prático obedecer-lhe, devemos rever o que já sabemos a seu respeito. Tais pensamentos e oração nos tranquilizarão quanto às nossas dúvidas e nos acalmarão em relação aos nossos temores. Esses altares pagãos, os altos de Baal, estavam situados no local mais importante da grotesca adoração de Moleque, no vale do filho de Inom, onde crianças eram oferecidas em sacrifício a esses deuses pagãos. Deus usa seu poder para realizar seus propósitos através do seu povo. O Senhor não nos dá poder para sermos tudo o que desejamos, mas para ser tudo o que Ele quer que desejamos. Aliás, para sermos tudo o que Ele quer que sejamos. Israel teve de aprender que confiar em Deus significa alinhar radicalmente seus propósitos e desejos com os do dele. O Eterno deu ao seu povo um só coração, voltado para ele. Como está no versículo 39, devemos buscar tal unidade de coração e ação para amarmos a Deus acima de todas as coisas. A região montanhosa fica na Palestina Ocidental. O Negueb é a parte do sul de Judá.
A palavra de Deus, ela vem nos ensinar realmente. Não podemos fazer nada sem uma obediência, sem uma escuta, sem um sinal que aquilo que estamos fazendo provém de quem? Provém do Espírito Santo. Por isso, quando nós rezamos, nós cremos o quê? Nós cremos que a oração, ela vai fazer acontecer aquilo que é da vontade de Deus. A nossa oração vai chegar num ponto que ela vai se dobrar diante da vontade de Deus. Nós seremos, sim, homens e mulheres que teremos a certeza plena pelos acontecimentos, sinais, de que aquilo que fizemos estava ou não dentro da vontade de Deus. Se está dentro da vontade de Deus, nosso coração vai ter muita paz, vai experimentar desta paz. Mas se não está dentro da vontade de Deus, nosso coração vai ser um coração inquieto. Então, a oração, ela é esse remédio que acalma, que dá paz, que dá aquilo que a gente não consegue comprar com dinheiro, a gente não consegue comprar com os bens materiais. A gente adquire, é gratuito, mas com o joelho no chão, com a busca constante do sacramento e da oração. Se esse ano nós estamos rezando, e rezando muito em unidade, é porque a gente crê que na força da oração de um povo existe realmente a antecipação da glória de Deus, da realização do coração de Deus. Quando um povo se coloca em oração para pedir seja o que for, diz a palavra de Deus, eu atenderei. Porque Deus realmente, Ele não nega uma lágrima, uma oração feita por nenhum de nós. Precisamos entender que nem sempre vamos ver a resposta na hora que a gente quer ver, mas dentro do tempo de Deus, veremos e teremos a graça de ter todas as respostas que nós precisamos ter dentro da vontade de Deus. Pode ser que a resposta que eu vou receber não é como eu queria, mas é como Deus queria, isso que é o mais importante. O tempo vai dando para nós uma leitura fácil de ser entendida, compreendida, do que é a vontade do Senhor. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia, guardar-nos do pecado. Senhor, tem de piedade de nós, que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio. Sois vós minha esperança. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.